A viagem pelos Alpes vai atravessar a Suíça e chegar às fronteiras com Itália e França. O ponto de partida é St. Moritz, um dos resorts mais famosos da Suíça, e o objetivo é subir os Alpes. Aqui, a paisagem congelada é decorada por geleiras que descem pelos vales montanhosos. Talvez os locais mais belos dos Alpes sejam as montanhas altas e 3 delas se destacam como exemplos impressionantes. O Eiger e a infame face norte dele, considerada uma das escaladas mais difíceis do mundo. Na fronteira entre Suíça e Itália se situa o Matterhorn, um dos picos mais peculiares dos Alpes. O destino final é o Mont Blanc, na fronteira entre França e Itália. É a montanha mais alta da Europa Ocidental. St. Moritz é um dos resorts mais famosos da Suíça. O lago congelado na frente da cidade é usado para esportes de inverno desde o século XIX, quando a patinação no gelo, o esqui e o tobogã começaram a ganhar popularidade. Na verdade, foi em St. Moritz que nasceu o turismo de inverno dos Alpes. Na época medieval, a cidade era mais conhecida por causa das fontes de água mineral, que supostamente tinham propriedades curativas. Um dos principais cartões postais da cidade é o Grande Palace Hotel, construído em 1896. Até hoje ele pertence à mesma família. Trata-se de um hotel de luxo com 157 quartos, 7 restaurantes e um shopping de lojas internacionais no subsolo. O hotel recebe os ricos e famosos há mais de 150 anos. Mas seja em um hotel de luxo ou em outro mais modesto, é impossível não se fascinar com a beleza dos Alpes no inverno. É possível chegar ao topo de muitas das montanhas pelos teleféricos abertos e fechados. A montanha de Pisnea, acima de St. Moritz, recebe centenas de passageiros por hora. Eles vão até o topo e descem a montanha por várias pistas de esqui ou apenas ficam ao sol admirando a vista espetacular. Davos, que todos os anos cedia o Fórum Econômico Mundial, também é um resort de esqui muito procurado. Os teleféricos levam os turistas dos hotéis no vale até as pistas de esqui. Este teleférico vai para Weissflug, que tem pouco menos de 3.000 metros de altitude. Os teleféricos atuais começaram a ser usados no início do século XX. Eles funcionam num sistema de polias, então enquanto um sobe, o outro desce. Agora há mais de 40 teleféricos na Suíça. O mais comum nos resorts de esqui é o teleférico aberto, que opera num sistema circular lento bastante para que os passageiros possam subir e descer sem parar. Os resorts mais movimentados têm gôndolas que usam o mesmo sistema do teleférico aberto, mas transportam mais pessoas. As gôndolas protegem de tempestades, mas por outro lado são as primeiras a serem fechadas quando o vento está muito forte. Muitas pessoas sobem as montanhas apenas para curtir o sol, a vista, a comida e o ar puro da montanha. Mas pode ventar um pouco perto do heliponto, ainda mais quando o helicóptero decola. Em estações de esqui como esta, existem pistas para iniciantes, mas pessoas muito experientes também podem esquiar fora das pistas.
Escalar é outra atividade muito praticada nesta área. As montanhas podem ser muito perigosas, então os escaladores precisam estar equipados para qualquer emergência. A recompensa é a vista deslumbrante das montanhas. Dirigir na Suíça significa pular de vale em vale para contornar as montanhas. Então, um percurso curto em linha reta pode demorar muito mais do que se imagina. Também existem cerca de 100 passos de montanha que levam o motorista a altitudes mais elevadas. Mas, no inverno, alguns podem estar fechados. Este é o Passo da Maloja, com 1.800 metros de altitude. Quando neva muito, pode ficar fechado durante algumas horas até a neve ser removida. É recomendável que os carros tenham pneus de inverno para circular em condições complicadas. Mas, para quem gosta de dirigir, estes passos de montanha oferecem uma experiência incrível. Por todos os Alpes, desde o leito dos vales até o topo das montanhas, é possível ouvir um grasnido agudo. Este é o chamado da águia real, apelidada de Rei do Ar. A águia real estava originalmente presente em toda a Europa Central, mas foi caçada pelo homem ao longo de gerações e chegou ao estágio mais crítico no início do século XX. Medidas de proteção rígidas salvaram a águia real da extinção. Com 2,5 metros de envergadura, esta ave é impressionante. Tem lugar de sobra para fazer ninho nos rochedos. No verão, elas caçam marmotas que parecem esquilos grandes. No inverno, elas se alimentam basicamente de carcaças. O uso de helicópteros na Suíça é essencial para chegar rapidamente aos locais em caso de emergência e para abastecer os resorts e os abrigos no topo das montanhas. Em muitos lugares é a única forma de levar comida, bebida e outros itens básicos. Este helicóptero vai para o Observatório Sphinx, composto por 2 laboratórios grandes, uma estação meteorológica e uma cúpula astronômica e meteorológica equipada com um telescópio de 76 centímetros. Localizado a mais de 3.500 metros de altitude, é um dos observatórios mais elevados do mundo. Faz sucesso com os turistas, que podem ir à plataforma pública para ter vistas incomparáveis de muitos dos picos mais altos dos Alpes. Existe um total de 604 usinas hidrelétricas espalhadas pelas cordilheiras. Nos anos 1970, elas forneciam quase 90% da energia da Suíça. As represas estão entre as maiores, mais pesadas e impressionantes estruturas dos Alpes. Elas são um grande exemplo da importância da energia hidrelétrica, que é a principal fonte de energia renovável da Suíça. Agora, as 604 usinas, muitas situadas em locais remotos, só contribuem com 56%, pois a energia nuclear representa 40%, enquanto combustíveis fósseis e as energias eólica e solar se encarregam dos 4% restantes. Nas próximas décadas, graças ao crescente derretimento das geleiras causado pelas mudanças climáticas, a água disponível para a geração de energia hidrelétrica vai aumentar. Mas uma hora, talvez no próximo século, as geleiras vão ter derretido e a fonte de energia vai secar. As geleiras são essenciais nos Altos Alpes. Elas são corpos persistentes de gelo denso que estão sempre em movimento por conta do peso. Elas se formam ao longo de muitos anos quando o acúmulo de neve excede a quantidade que derrete. As geleiras se deformam lentamente e fluem por causa de tensões induzidas pelo peso, criando fendas e outras características peculiares. Elas também carregam pedras e detritos ao se deslocarem lentamente, criando um depósito de fragmentos chamado morena. A velocidade do fluxo das geleiras varia muito. Pode ser meio metro por dia e chegar a 30 metros em algumas partes do mundo. Poucas pessoas sabem, mas o gelo glacial é o maior reservatório de água doce do planeta. No verão, quando o gelo derrete, cria uma fonte de água que é essencial para a vida vegetal, animal
e humana quando há escassez de outras fontes de água. O sol começa a se pôr e as montanhas são banhadas por uma encantadora luz rosada. Então, só dá tempo de olhar uma construção extraordinária no topo do Monte Pilatus, que foi erguida nos anos 1850, a Capela de Klinsenhorn. Esta pequena capela neogótica foi construída ao mesmo tempo que um hotel que foi demolido nos anos 1960. Na época, figuras ilustres como Richard Wagner e a Rainha Vitória da Inglaterra se hospedaram no hotel e visitaram a capela. Agora, ela serve apenas de abrigo para montanhistas por causa da localização remota. A Capela de Klinsenhorn foi restaurada nos anos 1970 e, em 2002, se tornou um monumento protegido. O sol já vai se pôr e está na hora de ir para o aeroporto e encerrar o dia. Com um belo dia pela frente, a viagem segue para um dos restaurantes mais conhecidos das montanhas, o Piz Gloria. Este lugar é muito especial por dois motivos. Primeiro, porque o restaurante gira bem lentamente e demora 1 hora para completar a volta, além de ter sido o primeiro construído no topo de uma montanha a pouco menos de 3.000 metros de altitude. O segundo motivo é ter sido o esconderijo de Ernst Stavro Blofeld, no filme do James Bond de 1969, 007 a serviço secreto de Sua Majestade. Na verdade, o restaurante ainda estava em obra quando o local foi escolhido, e a produtora ajudou a arcar com os custos da construção. O nome Piz Gloria vem do romance de Ian Fleming, e os turistas podem ir a uma mostra chamada 007 Walk of Fame. Enquanto o restaurante gira, os comensais conseguem ver a montanha mais famosa da Suíça, o Eiger. Com 3.970 metros de altitude, o Eiger faz parte dos Alpes Berneses. O acesso ao topo é relativamente fácil ao longo das trilhas nas encostas. Mas a face norte é outra história. Ela é considerada a face de montanha mais infame do mundo. É um paredão vertical de pedra e gelo de quase 2.000 metros de altura. Está sempre na sombra e tem até um clima próprio. A primeira ascensão do Eiger foi feita pelo flanco oeste em 1858. A face norte teve que esperar mais 80 anos para ser escalada até o topo. O Eiger foi muito divulgado por causa das várias tragédias envolvendo expedições de escalada. Desde 1935, pelo menos 64 escaladores morreram tentando subir a face norte, que ganhou o apelido em alemão Mordwand, que significa parede assassina. Para quem não quiser arriscar a vida subindo a montanha, é possível pegar um trem que, numa façanha da engenharia, leva os passageiros pela montanha numa altitude de 3.000 metros. A estação foi inaugurada em 1905 e o trem fica parado ali durante 5 minutos para que os passageiros possam admirar a vista deslumbrante. Dizem que os trens suíços, além de pontuais, também percorrem as rotas mais bonitas. Eles são capazes de atravessar e de circular montanhas. É impressionante a engenharia necessária para construir esta malha ferroviária durante o século XX. Mas teve um custo alto, pois muitas pessoas morreram tentando construir trilhos neste relevo acidentado. O aumento do turismo no fim do século XIX acelerou a expansão do número de linhas férreas, e turistas britânicos ricos começaram a investir em ferrovias nas montanhas e a construir hotéis para atender às exigências sofisticadas deles. Isso ajudou a Suíça a se tornar o destino de férias favorito de um novo tipo de viajante rico. A ferrovia deu origem ao resort de Kleine Scheidegg,
onde a estação recebe passageiros o ano todo. Eles vão esquiar, escalar ou apenas aproveitar o ar puro, a boa comida e as vistas maravilhosas. O teleférico aberto leva esquiadores experientes e iniciantes até as pistas de esqui para um dia de prática. Pouquíssimas casas tiveram a construção autorizada nestas altitudes, garantindo assim que a paisagem permanecesse imaculada. Mas em 1900, Sir Ernest Castle, um banqueiro teuto-inglês, recebeu permissão para construir uma mansão depois de passar anos fazendo doações generosas para a região. Tinham dito a ele que a altitude e o ar da montanha ajudariam a aliviar os problemas de saúde dele. A obra começou no verão de 1900. Com exceção das pedras e da madeira disponíveis no local, todo o material de construção e a mobília teve que ser levado por animais de carga. Depois da Primeira Guerra Mundial, a mansão funcionou como um hotel até 1969. Desde 1976, ela pertence à ProNatura, a organização de preservação da natureza mais antiga da Suíça, e é usada para eventos e exposições. O heli-esqui é uma das formas mais emocionantes de chegar às áreas de esqui mais elevadas e onde a neve é melhor. Foi em meados dos anos 1960, quando começaram os voos comerciais de helicóptero, que um canadense teve a ideia de levar esquiadores e montanhistas a lugares que só eram acessíveis por caminhadas longas demais. A oferta de pacotes é variada. Pode ser só deixar e buscar ou durar vários dias. Isso custa em torno de $2.000. Trata-se de um luxo caro e inviável para a maioria das pessoas. Na Suíça, são cerca de 15.000 voos de heli-esqui por ano para mais de 40 locais de pouso. No entanto, em 2010, grandes grupos ambientalistas suíços exigiram a proibição do heli-esqui, como tinha ocorrido na Alemanha e na França, enquanto a Áustria limitou a atividade a apenas 2 locais de pouso. Alguns dizem que o heli-esqui é a experiência mais emocionante dos Alpes. As pessoas saltam do helicóptero em picos inacessíveis e depois descem a montanha numa velocidade de tirar o fôlego. Para outros, é uma atividade irresponsável, barulhenta e poluente que devia ser banida. Eles alegam que os helicópteros estragam a tranquilidade das montanhas. Os defensores do heli-esqui afirmam que os helicópteros fazem parte da vida nos Alpes. São necessários em operações de resgate nas montanhas e usados para levar mantimentos a áreas inacessíveis no inverno. Obviamente, o futuro do heli-esqui na Suíça está longe de ser decidido. Na fronteira entre Suíça e Itália se situa um dos picos mais famosos e peculiares dos Alpes, o Matterhorn, que se destaca em meio às outras montanhas. Apesar de não ser o mais alto dos Alpes, ele é famoso por causa dos 4 lados que se unem no topo que parece se debruçar sobre a face norte, dando a impressão de uma cobra-naja prestes a dar o bote. O Matterhorn continuou sem ser escalado depois de a maioria dos grandes picos alpinos terem sido conquistados e se tornou tema de uma competição internacional para alcançar o topo. A primeira ascensão bem-sucedida finalmente foi realizada em 1865 por um grupo de 7 escaladores. Mas infelizmente a expedição terminou em desastre, pois 4 integrantes caíram e morreram durante a descida. A montanha é infame por causa do número de pessoas que morreram tentando escalá-la. Estima-se que mais de 500 montanhistas tenham perdido a vida no Matterhorn. Por isso, ele é um dos picos mais mortais do mundo. A maioria se contenta em ver esta montanha grandiosa a partir de resorts como Braio Cervinia, do lado italiano. Este é um dos resorts de esqui mais elevados da Europa, então aqui é possível esquiar quase o ano todo. No entanto, para os verdadeiros aficionados, é possível dobrar a altitude e chegar a Capanna Regina Margherita, no topo do Punta Ninfeti, a cerca de 4.500 metros de altitude.
É o prédio mais elevado da Europa e foi construído pelo Clube Alpino Italiano em 1889. A cabana foi pré-montada no vale e depois levada em partes para o destino final em mulas. Ela foi inaugurada por Margarida de Saboia, rainha da Itália, a quem a cabana é dedicada. Em 1889, o local ganhou uma estação meteorológica. A temperatura mínima registrada foi de 41 graus negativos no inverno de 1928. Desde 2017, casamentos civis podem ser celebrados na cabana nos meses de verão. Mas os noivos e os convidados precisam estar em forma, pois para chegar, a subida é íngreme e demora 5 horas. Para quem quer uma das melhores vistas dos Alpes sem ter que escalar uma montanha, então o teleférico de ascensão vertical mais elevado do mundo deixa os turistas no cume da Aiguille du Midi. Ela tem 3.842 metros de altitude e se situa na Cordilheira do Mont Blanc. Do alto é possível ver várias outras montanhas que ultrapassam 4.000 metros. A estação do teleférico, que fica aberta o ano todo, tem lojas, um café e um restaurante. Uma ponte vertiginosa leva os passageiros da estação para um elevador que vai até o cume. A ideia do teleférico foi proposta em 1909, mas ele só começou a funcionar em 1955. Do mirante, os turistas podem ver montanhistas subindo os topos de montanhas vizinhas, enquanto eles observam os esquiadores que atravessam a ponte e saem de um túnel. Descer de esqui daqui não é para os iniciantes, nem para os fracos. Existem 2 trilhas fora de pista que, quando a neve está boa, oferecem uma ótima experiência. Mas não existem rotas marcadas nem patrulhas, então pode ser complicado achar a trilha. Além disso, o risco de avalanche é grande depois que neva ou ocorre degelo. Mas para alguns, a melhor forma de descer até o vale é de parapente. Quando o esquiador desce a montanha, o paraquedas enche de ar e ergue o esquiador. É preciso ter confiança para se atirar de um precipício. Do mirante da Aiguille du Midi, dá para ver a última parada da viagem e a montanha mais alta da Europa Ocidental. Mont Blanc para os franceses ou Monte Bianco para os italianos. Os dois significam Monte Branco. Durante séculos, os governos da França e da Itália disputaram os direitos sobre a montanha, uma vez que a fronteira atravessa o cume. Agora, o monte é administrado pelos 2 países. Um túnel de 7 quilômetros atravessa Mont Blanc. Inaugurado em 1965, ele conecta a França e a Itália. A montanha tem 4.808 metros de altitude e é a 11ª mais alta do mundo. Mont Blanc foi escalado pela primeira vez em 1786 por 2 franceses, e isso marca o início do montanhismo moderno. Agora, o monte é escalado por mais de 20.000 pessoas por ano. Como acontece no Eiger e no Matterhorn, todos os anos alguém morre escalando Mont Blanc. Na verdade, é uma das montanhas mais letais, com cerca de 100 mortes por ano. Tem sido assim há 2 séculos. Um lugar lindo e emocionante para concluir esta jornada.